Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje então na Reptech Store, meu nome é Rafael. Hoje vamos apresentar para vocês o novo gabinete da PCS, o Dimension, lançamento então que chegou para nós, recebendo em primeira mão. Nós vimos que não tem nenhum vídeo dele ainda, então vamos aproveitar aí para mostrar para vocês esse gabinete, beleza? Primeiro vamos abrir ele e vamos falar algumas características especiais dele e depois vamos montar uma configuraçãozinha nele para a gente ter a experiência de como que é montar nesse gabinete, né? Se ele é fácil de montar. E durante a montagem a gente vê realmente os defeitos e os pontos positivos do gabinete também, tá? Então é bem importante a gente fazer essa montagem aí, beleza? Então vamos abrir aqui e já mostro os detalhes para vocês aí. Galerinha, beleza? Antes de começar o vídeo, eu tenho um aviso para vocês. Como nós estamos gravando o vídeo no meio da nossa loja, então começamos a ter fluxo de clientes na loja e eu tive que colocar máscara. Como a gente ainda está em época de pandemia, eu tive que colocar máscara aí por segurança, tá? E também vocês vão ouvir pneu de carro cantando, vocês vão ouvir carro passando, música da loja. Então eu peço a compreensão de vocês nesse vídeo, mas estamos aí providenciando um estúdio para melhorar a qualidade de vídeo para vocês, tá? Então aproveita aí e já dá aquele joinha e inscreva-se para ajudar a gente aí a trazer mais qualidade de vídeo para vocês, beleza? Bora lá! Então temos aqui a primeira impressão do PCS Dimension. Pelo que a gente viu nas características, ele é um gabinete full tower. Então a gente já vê, né, que para um gabinete full tower ele é realmente bem compacto. Geralmente a gente vê uns gabinetes mais monstruosos aí. Em algumas situações pode ser um ponto positivo por ser compacto, né? Nós já vimos aqui que tem a lateral em vidro temperado. A parte frontal dele tem um LED RGB, que a gente vai ver como vai ficar no final da montagem, né? Para ver como fica bacana. Na parte de cima a gente tem aquele filtro de poeira com telinha. Temos o botão do power, o reset, 2 USB 3.0, 1 2.0, áudio, microfone e um botão de LED para mudar os efeitos de LED do gabinete, que provavelmente a frente é bem sincronizada com os coolers internos, tá? Então vamos ver como é que é dentro do gabinete agora. Temos aqui então o PCS Dimension aberto, vamos dar uma conferida de como é os recursos internos dele. Para quem ainda não sabe, o gabinete Full Tower ele é compatível com placas-mãe e ATX, então são placas-mães que são um pouco mais largas do que as placa-mãe ATX, né? No caso, são geralmente aquelas placas-mãe que tem os slots de memória dos dois lados, tá? Diz ele ser... A gente não vai ter essa placa-mãe para a gente poder testar aqui, a gente vai colocar uma ATX normal, mas, né, conforme as especificações, diz ser compatível com placa-mãe e ATX, beleza? Aqui na frente temos duas BIOS de SSD, no total são 6 BIOS de SSD, eu já vou mostrar para vocês. Temos coolers aqui, um cooler de 120 e mais 3 de 120 na frente, totalizando 4 coolers. Todos eles RGB sincronizado com a frontal, beleza? Vamos ver aqui atrás. Como eu falei, temos mais duas BIOS de SSD aqui e mais duas BIOS aqui também, que dá para colocar ou 2 SSDs ou 2 HDs normais de desktop, beleza? Então no total dá para a gente usar 6 SSDs ou 4 SSDs com 2 HDs aí de 3.5 polegadas ou até 2.5, né? Mas geralmente no desktop a gente usa 3.5, então dá para usar 2. Nós vemos que tem todo o cabeamento aqui da parte do LED, né? Tudo sincronizadinho. E muitas coisas, na verdade, a gente vai ver durante a montagem, né? Como que é montar nesse gabinete, se realmente a gente tem facilidade de fazer a organização dos cabos. E vamos ver aí os pontos positivos e também negativos do gabinete, se ele tiver, né? Beleza, então? Então bora para a montagem aí agora. Então estamos terminados aqui a montagem do PCS Dimension. Vocês podem dar uma analisada como ficou.
Como eu falei para vocês, eu não utilizei a placa-mãe e a TX, pois a gente não tem aqui disponível agora, e a gente acabou usando uma placa-mãe micro TX. Esse é um detalhe que eu vou falar bastante de como foi montar esse gabinete, pois como vocês podem ver, apesar de ele ser um gabinete full tower, a placa-mãe micro TX encaixou muito bem nele, não ficou aquele espação aqui, né, do lado. Como a gente pensou, não, é um gabinete full tower, usar uma placa-mãe micro TX vai ficar muito espaço sobrando. E na verdade ficou muito bem encaixado, então eu considero esse gabinete melhor apresentado como mid tower e não full tower. No finalzinho do vídeo eu vou falar mais um pouco sobre isso, tá? Estou mostrando para vocês como ficou a montagem. Em questão da construção do gabinete, muito tranquilo montar. A PCS realmente caprichou no projeto desse gabinete. Tem um detalhezinho na frente dele que eu acho que eles poderiam melhorar, que é esse espelhinho de trás e essa tampinha, né, de trás que fica nas baias aqui traseiras. Como um gabinete, eu não vou falar muito de valores aqui, pois dependendo do dia que vocês estarão vendo esse vídeo, o valor pode variar. Mas pela faixa de preço que recebemos ele poderia vir, né, com aquelas tampinhas que são parafusadas e você consegue retirar e colocar de volta, né? No caso aqui, são aquelas tampinhas que quando você retira, não tem o que fazer e fica aberto ali. Então, por acaso, se eu quiser um dia alterar minha placa-mãe e a outra placa-mãe for em slot em posição diferente, vai ficar esse buraco aqui na baia traseira, que eu acho que é mais para gabinetes de entrada. Então, um detalhe que eu iria corrigir nesse gabinete seria essa questão da tampinha aqui. No mais, é só esse ponto negativo aqui nessa parte frontal, na parte que fica a mostra dele, né? Mas muito tranquilo, eles fizeram muito bem a construção dele nas aberturas aqui embaixo. Não tive dificuldades para montar, então certamente muitas pessoas não terão dificuldades também. E vamos dar uma olhadinha aqui na parte de trás agora. Abrindo aqui a parte traseira dele, parte onde fica a organização de cabo, também muito tranquilo. A gente recebeu anteriormente um outro lançamento da PCS, que era o PCS Vector, muitas pessoas conheceram ele, e ele não tinha essa facilidade de organizar que esse gabinete tinha, que era um grande ponto negativo naquele gabinete, e esse gabinete aqui, que é o Dimension, eles realmente acertaram nesse espaço que eles deixaram entre a tampa e essa parte traseira da placa-mãe. Então isso aqui foi um acerto deles muito bem, onde eu consegui trabalhar com cabos, consegui colocar o cabos livres aqui sem dificuldade nenhuma. Ficou, apesar de não estar, né, as mil maravilhas, pois eu montei um pouco rápido aí só para a gente poder finalizar o vídeo. Dá para melhorar isso aqui que eu fiz, com certeza, mas deu para ver que é muito tranquilo montar, sem dificuldade nenhuma. Não teve nenhum detalhe aqui em que eu fale que prejudicou ou atrapalhou na montagem. O único detalhe que eu vou falar que não é nem da construção do gabinete, é a questão realmente dele ser apresentado como full tower, né? Você vê que ele é um pouco curto aqui em questão de profundidade, e na verdade gabinetes full tower eles são monstruosos, como eu falei no começo do vídeo, e não é muito padrão de full tower aqui, isso que é um mid tower, tá? Eu apresentaria ele como mid tower. Você pode ver até que o espaço aqui entre as baias de HD e a fonte fica um pouco pequena. Isso aqui não é normal de um full tower e sim do mid tower, tá? Eu instalei o SSD aqui SATA para eu conhecer como que é a gavetinha, tudo tranquilo. Teve outros gabinetes que eu fui testar, a gaveta não era muito funcional, e esse aqui tá tranquilo. Então aqui nessa parte só elogios no caso para PCS, que está evoluindo bastante, e esse gabinete chegou bem top aí para montagem. Vamos falar um pouco da parte frontal dele. Ele tem esse formato geométrico na frente, né? Fazendo o ciclo RGB, o ciclo em que você consegue alterar no botão aqui do LED. Existem diversos efeitos, existem cores sólidas também, se você quiser deixar apenas uma cor. Isso aí é meio padrão, né? Então tudo ok até aqui. Os coolers frontais, vamos dar uma analisada aqui no cooler frontal. A gente tem um cooler traseiro que vem sincronizado, obviamente, e mais 3 coolers frontais. Na parte da frente eu vejo que tem uma fita de LED, então a iluminação que vem aqui na frente é de uma fita de LED separada e não desses coolers aqui. Um detalhe é que os coolers com RGB na frente eles não vão aparecer muito, então em algum ponto, se eu fosse trabalhar melhor esse gabinete, certamente eu poderia transferir os coolers daqui da frente para ficar em cima, para ficar mais visível, né? Mas isso é apenas um detalhe visual.
Aqui, como eu não usei a baia SSD, eu acabei retirando, né? Então, para ficar um visual um pouco mais clean, se você não for usar aqui, você pode retirar, que fica clean, não fica nenhum detalhe aqui que fica visível, né? No mais, acho que é isso da construção dele, bem tranquilo. Como eu falei, vou voltar a falar aqui, eu coloquei um intercooler de radiador duplo em cima. E na parte frontal, se você quiser, você consegue colocar um radiador triplo. Mas para isso você precisa retirar aquela baia DHD que fica aqui. Então é um detalhe, né? Se você for usar radiador triplo, você tem que tomar cuidado que você não vai poder usar HD SATA, né? Você não vai poder usar HD 3.5 SATA. Você vai ter que utilizar SSDs colocando essas duas baias ou atrás ali da placa-mãe. Quando você vai usar então o radiador triplo, beleza? Considerações finais. Então, gabinete de estrutura, não tenho nada a criticar realmente. Eu falei do detalhezinho aqui da tampinha, mas são detalhes assim que não vai ser relevante talvez na hora de compra, né? Só um detalhe que a PCS pode melhorar aí com o tempo, tá? O que nós temos aqui, o único detalhe que eu vou falar não é nem tanto do projeto do gabinete. O projeto eles acertaram muito bem, eu acho que está ok o gabinete, ficou muito bom. A PCS está evoluindo muito nessa questão dos gabinetes. A gente que acompanha a PCS e tem produtos da PCS desde o início da marca, a gente acompanha a evolução deles e a gente sabe que eles estão chegando muito perto das marcas mais tops do mercado, né? Faltando apenas detalhes para eles bater de frente. Então, o único detalhe que eu vou falar isso aqui não é nem do projeto do gabinete, é da apresentação dele. Esse gabinete eu considero ele um mid tower, não considero um full tower. Apesar dele ter a compatibilidade com placa-mãe e ATX, que são placas-mãe que são no caso um pouco mais, comprimento um pouco maior, você colocando uma placa-mãe e ATX pode sim ficar um pouco apertado nesse gabinete. E eu acho que gabinete full tower são gabinetes que são muito maiores do que esse aqui. Então, em uma questão da apresentação, eu apresentaria ele como mid tower, só isso. Não há um ponto negativo assim a ponto de você não deixar de comprar esse gabinete. Vou dar um exemplo numa questão do que prejudica como a apresentação dele. Uma pessoa que vai procurar um gabinete, a gente sabe que a nossa realidade hoje, a maioria do público procura gabinete mid tower, que está nos gabinetes de custo-benefício, né? Então, boa parte do público procura mid tower. Então, por exemplo, vai um consumidor e coloca na busca de um site gabinete mid tower. Esse aqui, como é apresentado como full tower, ele acaba ficando de fora na busca do consumidor. E a pessoa que, a situação contrária, o consumidor que vai comprar um gabinete full tower, é uma pessoa já entusiasta, né? Ela já quer algo que seja mais monstruoso, vamos dizer assim. E se ela comprar como full tower isso aqui, pode ser que algumas características não atendam essa pessoa. Um detalhe que eu vou usar por exemplo, a pessoa que quer usar um radiador triplo, usando push and pull, eu acredito que não vai caber aqui pelo que eu vejo, ou vai ficar muito apertado. Ou no caso, vai usar um radiador triplo, vai ter que retirar a baia de HD. Um gabinete full tower hoje, a gente conhece por ter muitas baias de HD, é um gabinete onde você não tem limites, você consegue trabalhar ele de diversas formas. Então, é só esse o detalhe, ele é um excelente gabinete, eu acho que chegou numa faixa de preço bacana para ele. Se você for pegar marcas mais top de linha, como o NZXT, como o Cooler Master, gabinetes dessas marcas que têm os mesmos recursos desse gabinete vão ser muito mais caros. Então é isso que a PCS está ganhando, que ela está chegando perto dessas marcas, apresentando um custo bem menor, tá? Então esse é uma grande evolução da PCS, a gente parabeniza mais uma vez por esse projeto. E também a gente vê que é um modelo bem original, né? Muitas marcas do Brasil hoje em dia, você vê que uma tá copiando o modelo de outra, ou você vê o mesmo gabinete com duas marcas diferentes. E isso não acontece com a PCS. Realmente os modelos que estão sendo com a PCS são modelos originais, né? Modelos exclusivos da PCS, não está sendo copiado por nenhuma outra marca. Isso é um grande ponto positivo. Então essa é a nossa review do gabinete PCS Dimension. A gente agradece a todo mundo que assistiu até o final. O nosso canal aqui como um canal novo, mas a gente sempre quer trazer informação clara e sincera para você. Esse canal não é para vender, é um canal para a gente poder trazer informação para vocês e vocês formarem a opinião de vocês sobre esse produto, beleza? Se você gostou e quer ver mais vídeos sobre esse, então dá o curtir aí, inscreva-se no nosso canal e também se tem algum comentário
sobre o gabinete, ou quiser agradecer, ou quiser fazer uma crítica construtiva, fica à vontade para comentar aí, beleza? Obrigado mais uma vez e até a próxima.